E aí, pessoal, vamos voltando. Assim que o Padre Fábio entrar aqui, eu vou chamar ele pra gente continuar essa conversa. Estão gostando, gente? Olha só, nessa segunda parte da conversa, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma pergunta de testemunho, vocês podem mandar no link aí embaixo, né? Na enquete, na perguntinha daí de baixo, que se for oportuno, aí a gente vai perguntando ao Padre Fábio, tá certo? Vamos entrando mais uma vez. Entrou. Vamos ver se ele entra. Voltou. Oi, voltou. Então, eu ia contar para vocês um episódio sobre essa questão da voz de Deus, né? De entender o que era a voz de Deus. Uma vez eu estava em Puxinanã, aí é bom que o pessoal deixa o pessoal chegar, né? Porque senão o pessoal perde. Vai Enquanto o acabar pessoal vai entrando, perdendo. deixa eu só falar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa pra gente partilhar aqui, né? Isso. Aí pode mandar na perguntinha que tem aí embaixo. Tem uma perguntinha aí eu recebo aqui como enquete. Certo? Pronto. Aí mais na Tá frente, se bom. der tempo, se for oportuno, aí eu abro aqui essas perguntas. Isso. Mas já pode continuar, padre. Não tem problema não, viu? Pode entrar. Pronto. Então, uma vez eu estava lá em Puxinanã, deitado, assistindo a sessão da tarde. Assistindo a sessão da tarde. E estava deitado, assistindo televisão, e de repente eu escutei uma voz dizendo assim: Filho, vem aqui na igreja, né? E a rua onde o meu pai mora, né? A rua, ela fica um pouco distante da igreja. Você cruza a cidade, praticamente a cidade inteira, para chegar lá. E eu não pensei duas vezes, saí correndo, fui embora para a igreja. Fui correndo mesmo. Acho que o pessoal diz, ele tá doido. E, e quando eu chego na igreja, eu coloco a mão na porta, eu coloco a mão na porta. E a porta estava aberta da igreja. E na hora, eu entrei, fechei, né, fechei e fui direto para o Santíssimo. Cheguei lá, tinha um tapete bem grande, né, diante do Santíssimo, que era o lugar onde a gente sempre estava rezando, rezando, sempre foi maravilhoso. Os nossos momentos de adoração do grupo de oração. E eu me prostrei diante do Senhor e eu disse assim, perguntei, Jesus, por que o Senhor me chamou aqui? E ele disse, porque eu estava me sentindo só, Que coisa linda. né? A porta aberta, só escorada, e eu entrei, entrei. Aí passei um bom tempo diante do Santíssimo. Teve um determinado momento em que eu não falava mais nada, eu só estava ali, né? Me deitei diante dele, fiquei lá diante dele. E eu depois eu disse, Jesus, como é bom estar aqui contigo, né? E eu com a paz tão grande no meu coração, e eu sabendo que ele também estava feliz por me ver ali, não é? Então, ele se sentia só. E eu precisava também me sentir junto com ele. Porque, na verdade, Jesus dizia que estava só, mas, na verdade, quem estava sozinho era eu e precisava estar na companhia dele. Né? É tanto que eu fui, depois, quando eu saí da igreja, eu fui até a senhora que morava de frente, a gente sempre pegava a chave lá com ela, para abrir e fechar a igreja, e eu disse, me dê aí a chave da igreja. Ela fez, você vai pegar alguma coisa lá? Eu disse, não, eu vou fechar. Aí ela fez, como fechar? Eu disse, não, a porta estava aberta. Uhum. Aí ela fez, tá certo, aí foi. Mas também não questionou nada, não perguntou como eu sabia que a porta estava aberta, né?
mas para entender que quando a gente é chamado por Deus, Ele apronta coisas como essa conosco, né? Dos vários momentos em que eu sinto Deus falar, eu sinto Deus até mostrando coisas na minha vida, né? Daquilo que eu preciso ser transformado, que eu preciso ser mudado, que eu preciso ser atraído cada vez mais, não é? Para a sua presença, para adorá-lo, para escutá-lo, para não fazer besteira, para não correr riscos na minha própria vocação. Quantos sinais o Senhor já me deu, né? Quantos sinais o Senhor não tem falado, e falado até através da sua igreja, né? E hoje eu sou padre, passei o que tive que passar, né? 2013 terminei o seminário, né? Fui fazer pastoral em Pedras de Fogo, mas demorei 3 anos para ser ordenado padre, né? Foi naquele período que Ficou Dom esses Aldo... 3 anos como diácono no transitório, não foi? Foi exatamente. Foi quando eu E conheci o senhor, foi quando o senhor se aproximou foi da nossa comunidade. isso, isso. Então foi muito difícil também, né? Tinha hora que dava um desespero no nosso coração, e foi quando nós fomos para a Fazenda da Esperança, que vocês também acompanharam. Foi um momento difícil também, um momento de dor no nosso coração. Eu me lembro só para encerrar essa parte do meu testemunho de vida. Eu me lembro de um momento em que nós estávamos já em São Paulo e assim, nos foi permitido que a gente fosse ir em Aparecida para conhecer Aparecida, né? Uhum. Aí a gente até emprestaram um carro lá e foram todos os diáconos, nós fomos para Aparecida, né? Alguns já tinham ido para as suas fazendas, já tinham viajado. E eu estava lá, ficamos três padres, 3 diáconos, e eu entrei me deu uma crise de choro incontrolável dentro do carro. Que os outros meus irmãos, hoje no sacerdócio, eles não ousavam abrir a boca para dizer nada. Porque eles sabiam que eu cheguei ao meu limite, porque eu tinha me sustentado tanto naquele momento, até fortalecendo a comunidade Voz de Deus. Eu saí, fortaleci a comunidade Voz de Deus para ir. Mas naquele momento eu mostrei a minha humanidade. Entendeu? E que na hora eu comecei a chorar, sabe? Dentro do carro, desesperado. Porque tudo aquilo dali era para mim, estava como se eu estivesse sendo levado para o matadouro, né? Para a cruz. E era desesperador, desesperador. E quando eu fui para a fazenda, né? Deus abençoe, Carlos, a todos que estão entrando, né? Quando eu fui para a fazenda lá em Guaratinguetá, quando cheguei lá, que me disseram assim, olha, você está com o celular? Aí eu disse, estou. Me deu o celular. Você está com um notebook, laptop? Estou. Me passa aqui também para cá. Carteira? Porque Aí eu na disse, Fazenda estou. da Esperança tem que se ficar incomunicável, né? É. E, e aí eu disse, sim, estou. Então me dê tudo. Você não vai poder ficar com nada. Você vai fazer todo o processo que os outros irmãos que estão independentes, se recuperando, né? Dependente químico vai fazer. Pronto. Então eu fui morar com eles. Eu fui morar Por que nas você tinha que casas. fazer todo o processo igual? Porque é o seguinte, quem vai para a Fazenda da Esperança fazer a experiência da fazenda, tem que passar todo o processo, tem que viver a fazenda. Uhum. Por mais que você fosse padre, por mais que você não estivesse ali em recuperação, você teria que viver a fazenda. Então eu passei todo o processo, fui para eu entrei, fui para a triagem, né? Fui para a triagem, passei 3 meses na triagem, com aqueles que estavam chegando da rua para né, chegando da rua para se recuperar. Então eu fui.
caminhar 3 quilômetros, 6 quilômetros, ida e volta, todos os dias para participar das missas, aquelas coisas. E eu participava das missas, mas participava das missas, acho que na segunda missa que eu participei, eu já estava servindo como diácono, mas continuava morando com os meninos lá. Então passei pela triagem, passei por uma outra casa que era muito mais distante, já era mais 4 quilômetros, né? Mais 4 quilômetros, eu caminhava 8 quilômetros por dia, subindo serra para ir para essas casas. Mas Né? tinha outros amigos diáconos com o senhor no mesmo lugar? Não, cada um ficou numa fazenda Num lugar diferente, diferente? numa casa diferente da fazenda. Exato. Lá em São Paulo, em Guaratinguetá, ficamos Padre Lincoln e eu. Lincoln ficou no centro masculino, que é a casa-mãe, e eu fiquei nas Pedrinhas, onde tem um Santuário da Esperança, que é onde Bento XVI foi, que tem umas relíquias lá. Né? Então, é um lugar de peregrinação hoje. Época de frio, olha, tudo, olha, você tinha que ficar... muito frio, porque eu fiquei na serra, né? Fiquei na parte da serra, que é lindo lá. E tô doido para voltar na fazenda. Então, assim, eu entendi, eu chorava debaixo do chuveiro, né? Porque eu perguntando, oh meu Deus, por quê? Preparei a mala 3 vezes para ir embora. Mas nisso tudo, quando eu pensava em ir embora, né? Quando eu pensava em ir embora, chegava um irmãozinho dizendo, diácono, eu preciso conversar com o senhor. Diácono, eu preciso conversar com o senhor. E nisso, quando eu fortaleci os meninos para não saírem da fazenda, para eles continuarem a caminhada deles, eu entendia que eu precisava ser perseverante na minha. Né? Então, era bom que Deus ia lhe fortalecendo, sempre lhe atrelando a sua missão e não eu vivendo o meu carisma, o carisma de ser voz de Deus na vida dos que sofrem, a fim de salvar. Hoje eu tenho uma boa relação com vários dos que se recuperaram, dos ex que se recuperaram, que hoje estão com suas famílias. Sou padrinho também, vou fazer casamento de um deles, né, que estão tudo doido para que o padre apareça, sabe? A gente criou um vínculo. E a Fazenda da Esperança quase não me larga, não queria que eu fosse embora. Porque eu era, como ele disse, né? Como o fundador me falou, você está indo porque você quer, mas por mim você permanecia, porque eu vou estar perdendo um dos maiores embaixadores da esperança nesses tempos, aqui. Por quê? Porque os embaixadores da esperança é um contribuidor da fazenda. E que muitas pessoas contribuíam, por quê? Porque o padre Fábio, diácono Fábio, ligava para todas essas pessoas que faziam um canhotozinho, faziam as inscrições, aí o que eu fazia? Aí eu ligava para essas pessoas, dizendo, oh, que alegria que você fez a sua inscrição para ser um contribuinte da Fazenda da Esperança, que alegria. Você vai receber o seu informativo todos os meses. Posso confirmar aqui os seus dados, tudo. Nós estamos muito felizes. Tudo. Então isso era um diferencial. Aí, lá no centro masculino, chegava a mais ou menos uns 20%, né? Aí eles quando foram ver, nas pedrinhas, estava 95%. Aí eles... O que é que está diferenciando aí, né? O que é que está diferenciando? Aí ele perguntou, aí o fundador perguntou, o que é que você faz? Aí eu falei. Aí ele disse, era isso que nós precisávamos. De alguém que pudesse ter uma linguagem de acolhida da maneira como você faz. Aí não queriam me deixar vir embora de jeito nenhum. O padre Christian, que é o responsável de lá, das Pedrinhas, né? No dia que ele foi me deixar lá no lugar lá onde eles iam me buscar, para ficar no centro masculino, que a gente, antes de ir embora, a gente passou por um retiro, até mesmo de partilha com os fundadores. Aí o padre Christian, né, com os olhos cheios de lágrimas, disse assim, por mim você ficava, mas vá viver sua vocação.
né? Aí pronto. Eu, eu digo a você que a Fazenda da Esperança me trouxe alegria. Foi difícil, foi dolorido, mas eu precisava sofrer por amor. Aí é onde eu vejo o meu carisma. Eu Uhum. precisava sofrer a cruz. Eu precisava ver tudo aqui dali. E foi muito forte tudo que eu vivi na O Fazenda, senhor, tanto que hoje essa palavra você vai sofrer por amor, vai doer, né? Foi lá na Fraterno Amor ainda. foi lá no Lembra, Fraterno né? Amor. Que o senhor falou. Chegava a Isso lembrar dessa mesmo. palavra quando tava nos momentos sofridos aí da Fazenda da Esperança e outro. Lembrava sempre que a nossa espiritualidade, a espiritualidade da comunidade Voz de Deus é amor ao sofrimento, Hum. né? Então, a gente não pode jogar a cruz fora. A gente precisa olhar para a cruz e ver o amor, tem que amar, né? E hoje eu tenho uma proximidade muito grande com a Fazenda, com vários da Fazenda da Esperança. Os meninos ligam para mim, fazem videochamada, quando estão no desespero, quando caem, tem uma recaída na droga, aí liga para mim, padre, me ajuda, não sei o quê. É sempre assim, sabe? Por isso que eu digo que a Fazenda da Esperança foi um sinal de Deus e até hoje, né, eu sou voluntário espiritual aqui em Ailhandra, na Fazenda masculina e feminina. Eu celebro todas as quintas-feiras, só que agora, infelizmente, está impedido por É. conta da questão da pandemia. Mas eu sempre estou com eles, faço de tudo. Já trouxe eles aqui em São Miguel, ficaram tudo felizes porque né, foram acolhidos, foram amados, né? Eles gostam muito de conversar comigo, sempre tá lá. Então a gente quer ser, eu sempre sendo voz de Deus. Então é isso, sabe, gente? É um pouco da história. Eu fico, eu fico imaginando e o coração do senhor, porque já tinha a comunidade Voz de Deus quando o senhor foi para lá, Sim, né? sim. E foi E difícil, foi difícil. Foi muito difícil para mim, né? Foi difícil para mim estar longe. Passei 3 meses sem comunicação. sem comunicação nenhuma com seus filhos, com sua Nenhuma. comunidade. Nem, É difícil para o nem senhor minha e para eles, família. né? Nem minha família. Estavam todo mundo desesperado. Entendeu? O máximo que Eu podia. tenho uma memória do senhor antes de o senhor ir. Não me lembro se foi numa missão que a Sim, gente foi para lá, se foi para cá, o senhor falando que estava com o coração muito doído de ir, mas sabia que essa comunidade precisava de um padre. E o senhor isso, precisava ir cumprir todas as missões para alcançar esse, né, o seu sacerdócio. Aquilo me isso. marcou muito. Pronto. Então foi muito forte ter esperado, ter obedecido, ter sido obediente à igreja. Fui obediente à igreja. Não fui desobediente em dizer, assim, eu poderia ter dito assim, ó, eu não vou não. Eu vou, se quiser me ordenar, ordene, mas eu não vou me submeter a isso. Uhum. E ter que se humilhar, ter que se baixar para que Cristo pudesse aparecer. E quando Dom Delso nos chamou de volta e marcou a nossa ordenação, foi o triunfo, né? E de dizer que Cristo venceu, a vontade de Deus venceu. Então, eu tinha que compartilhar com vocês um pouco abrir meu coração para compartilhar tudo que foi experimentado, assim. Muita coisa foi eu poderia partilhar mais com vocês tudo isso, né? Mas fica para uma próxima. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa Tem agora, algumas perguntas pergunte. já aqui. Ah, muito bem. Vamos É, lá. vamos lá. Golinho do padre, porque senão a Bruna vai puxar minhas orelhas. E puxa mesmo, viu? Como foi que o senhor conheceu o Diácono Eduardo? Meu professor no No seminário, seminário, né? um homem polêmico, né? Conhecendo, um homem polêmico. Por que um homem polêmico? Porque eu conheci dessa forma, causando polêmica dentro do seminário, assim, com o jeito dele falar, porque ele deu História de Israel, Salmos e teve uma outra cadeira que eu não estou lembrando agora. E ele provocava todas essas coisas em nós, né? Para mexer mesmo com a nossa Vem do intelectualidade. baluarte do carisma, né? João Batista. É, Falar ali exatamente, pra doer. muito disso. Mas foi uma pessoa que eu me identifiquei. Uhum. Eu me lembro que a nossa turma, inclusive, foi uma vez lá na casa dele,
a gente fez um momento de fraternidade, foi maravilhoso, né? Foi muito bom. E a partir de então eu criei uma confiança muito grande com o diácono. Ele tentava me tirar do seminário assim, só para ir para as missões junto com ele, logo no início da comunidade. Mas o reitor barrava tudo. A gravação do primeiro CD Eu dele, lembro dessa que eu história. ia Era pro fazer senhor ter gravado o primeiro CD, né? exatamente, tem uma música que ele até me passou, padre, Fábio, pega essa música. Cadê que o reitor deixou? Não deixou de jeito nenhum. E eu sabia que era por conta disso. Então, e vocês sabem o quanto ele também sofreu com algumas perseguições, aquelas Isso, coisas. as Não convém, perseguições. não vamos entrar nesse Não vamos assunto. entrar nesse... Porque tem que falar da minha realidade. Então, Com certeza. vamos. Aí foi aí que a gente criou um vínculo. Muitas vezes eu sentava lá na capela do seminário, eu ficava lá na capela, na varanda lá. Ele recorda sempre isso, né? A minha primeira conversa com ele, chorando, chorava, porque eu feito besta, menino. E ele, como um pai mesmo, me abraçou, me acolheu. E eu falava da comunidade, falava tudo. E ele foi uma grande voz de Deus na minha vida, né? Para me direcionar. E hoje somos essa unidade, né? Eu digo que a gente como irmão, como carisma, a gente se completa. Então, foi conhecer o diácono no seminário, no ano de 2010. E a sua primeira... Tem outra pessoa que perguntou também como o senhor conheceu o diácono e a primeira vez que esteve conosco na comunidade em adoração. Acredito que foi no Encheivos, né? Foi no Encheivos. Eu recebi o convite para o Encheivos para estar. Uhum. Aí foi aí que eu fui conhecendo a comunidade. Isso, eu me lembro muito. Eu me lembro o senhor chegando, eu estava na frente, lá no Cairóis. Tava numa tendazinha na frente da porta do plenário lá, com nebulização, porque Eu a gente já lembro, tá no tava. 1000º encheiros, mas nos 1000 encheiros, toda semana do encheiro eu fico rouco e eu tenho voz. Aí o senhor chegou lá, Meu tá ruim, Deus. eu fizer, eu sou do Ministério de Música, aí eu sou assim, eu também, eu preciso estar com uma voz boa, porque eu sou voz de Deus. Foi a primeira vez que a gente interagiu, eu lembro muito dessa Foi cena. desse jeito, desse jeito. Eu de batina, né? Eu de batina. Isso. Não é que o pato tá gordo, não é que o pato tá gordo, mas a minha batina, a primeira batina me encaixava, né? Hoje a outra batina fica assim, ó, fica os pneus. Mas foi uma das experiências mais fantásticas, foi naquele dia, naquele Encheivos, né? Se não me engano, eu preguei sobre um dom. Foi. Não sei se Não vou lembrar foi agora qual foi o o dom dom também. eu não sei se foi o dom do repouso no Espírito Santo. Foi. Dom do repouso do Espírito Santo. E no outro ano foi sobre a oração em Em línguas. línguas. Foi. Pronto, aí foi assim, né? Aí foi mesmo, foi muito forte, né? Estavam falando, alguém falou aí, Eu lembro vi muito esse que foi dia. muito forte. Eu lembro também. Pronto, então foi quando eu tive o contato com a comunidade. Depois disso, né? Aí Ficou uma assim. comunidade vai para outro, vai para outro. Ah, assim, assim. Sempre estamos juntos, graças a Deus. A Vamos lá. próxima. Quantos membros tem hoje a Voz de Deus? Pessoal, quem ainda não perguntou e quiser perguntar alguma coisa, é só colocar na perguntinha aí embaixo, tá? Pronto, pronto. Hoje a nossa comunidade está bem reduzida. Nossa comunidade está em torno de mais ou menos uns 18 a 19 membros. Temos 7 anos de fundação, né? Vamos completar 7 anos. Agora em setembro nós completamos 7 anos de fundação. Então, entre consagrados, discípulos, pré-discípulos, consagrados, discípulos, pré-discípulos e consagrados, somos em 18. Certo, respondido. Acho que foi ano passado a última vez que a gente conduziu um retiro de vocês, não foi? Vocês ficaram lá na Terra da Promessa. Foi. Esse ano você teve a participação da comunidade, novamente, mas eu acho que você não foi. Aí foi João Pessoa, em Jaguaribe. Não, acho que eu não fui então. Mas teve o sábado à noite foi fantástico. Eu não estive presente porque eu estava celebrando aqui, mas foi muito confirmador.
Olha, uma coisa eu falo, eu já tive muitas missões na Fraterno Amor e sempre são momentos fortíssimos. Até desde Uhum. as pregações até as adorações, né? É, Eu me lembro muito daquela adoração na Terra da Promessa. Misericórdia. Foi muito, muito agir de Deus. foi sim. Aí alguém perguntou onde funciona a comunidade. Jaguaribe, no bairro do Jaguaribe. Tem uma Guarda pessoa Jaguaribe. perguntando aí. É. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Enquanto vocês mandam aí a pergunta, se vocês quiserem. Lembra que tem a perguntinha aí embaixo. Ó. Você pode clicar aqui que chega mais rápido para mim, tá certo? É, eu queria partilhar, só que a palavra que mais me tocou hoje na sua partilha, porque a gente tem Sempre. falado nisso, sabe, nesses domingos aqui. E teve um dia que, inclusive, foi o programa do domingo de Páscoa, que foi essa palavra que Sim. Deus colocou no meu coração. Sei. E quando o senhor falou hoje aí que Deus falou no seu coração para o senhor correr para a igreja, o senhor correu para a igreja, e ele falou lá, porque o senhor me chamou? Porque eu estava só. Me emocionou Uhum. essa fala, sabe? Porque a gente não pensa que Deus sente falta de nós, Você né? sente falta. A gente acha que isso sempre vem de Que nós, assim, a gente sente ele é falta de Deus. completo, né? Que ele é É, completo, não não é precisa que, de não nós. é que ele seja menos completo porque ele sinta falta de Sim. nós, mas o amor dele é tão grande que ele precisa que a gente esteja junto dele. Né? Foi até uma das minhas partilhas aqui, que é Deus tem Uhum. saudade de mim. Eu entendi isso. Isso. Eu estava frio, não estava conseguindo rezar direito, minha vida de oração tinha caído no início de quarentena, Mas, que quando muda, né? ah, Mas Deus veio falar no coração que ele estava com saudade. E isso me marcou tanto. E isso aconteceu com o senhor aí também, que ele estava se sentindo foi. só. Isso. E é interessante isso que você está falando, porque se Deus não precisasse de nós, ele não teria criado o homem, Isso. certo? Então essa é uma confirmação. Se Deus, ele é completo, eu sei que ele é completo, mas se ele não precisasse de nós, ele não teria criado o homem. Por isso que Deus sente saudade de nós, né? Nós sentimos saudade de Deus, mas Deus também sente saudade de nós. Porque Deus não nos criou para o nada. Deus nos criou para estarmos com Ele. Com ele. Então, guardem isso no coração. Você não foi criado por Deus, você não é filho de Deus por nada ou para nada. É porque você e eu, nós somos parte de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, é como se Deus sentisse que algo dele estivesse fora. Né? Então, nós somos parte de Deus. Por isso que um dia a gente volta para o coração de Deus. Nós vamos voltar para o coração de Deus. Isso é lindo de se entender. Essa é interessante. Vamos botar aqui. Como o Certo. Senhor se divide entre a comunidade e suas missões de padre? Olhe, eu tenho que me virar nos 30. Por quê? Porque foi muito difícil, eu vou partilhar isso com vocês. Foi muito difícil para mim quando, quando fui ordenado que Dom Delcio disse que eu iria assumir uma paróquia. Por quê? Porque eu não tinha experiência de ser padre e tinha que começar uma paróquia do zero. Aqui em São Miguel eu tive que fazer assim. Começar a paróquia do zero. Né? Não tinha nada, 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 nada. Então, pastoral, espiritualidade, pastoreio, missas, celebrações, não tinha nada. E eu tive que começar do zero, do zero. E eu tinha que me virar nos 30, por quê? Porque tinha que dar conta da comunidade e, ao mesmo tempo, tinha que duplicar o meu serviço aqui. Não era nem duplicar, era triplicar, porque eu tinha que ser intenso. Só que teve um momento em que eu tive que trabalhar mais na paróquia do que na própria comunidade. E eles precisavam compreender. E foi difícil para eles compreenderem também, por ter o fundador distante. Né? Por ter o Com fundador certeza, distante. imagino. Tinha um fundador que tinha fazia pouco tempo, que estava distante, né? Voltou da Fazenda da Esperança, foi ordenado, e eles queriam o quê? Um fundador padre na comunidade. Né? Tinha que estar na comunidade. Mas
era difícil para mim, porque eu tinha uma paróquia que eu precisava trabalhar, suar mesmo, trabalhar com tudo, para levantar a paróquia, para poder sustentar essa paróquia, porque aqui não tinha nada, parte financeira zero, e eu precisava dar conta. Mas eu tinha os membros da comunidade que deveriam ser um referencial, então eu tinha os cofundadores na época que sustentaram a comunidade, mas houve momentos difíceis, principalmente nessa questão da sustentabilidade, do referencial, né? Então, é muito difícil para você focar e entender que uma pessoa que, quando ela é elegida, ela precisa ser vista como referencial. Mas a comunidade foi difícil para aceitar. Então, houve confusões com relação a isso. Então, né, havia intensidade aqui, havia intensidade lá. E eu tinha que estar aqui na paróquia e tinha que correr para João Pessoa para estar na comunidade. Nós abrimos a casa, nós não tínhamos sede, não tínhamos nada. Aí foi quando surgiu também. Aí veio a comunidade de vida, que houve uma necessidade para sustentar a casa. Tinha que ter a comunidade de vida, que foi algo muito prematuro, mas foi algo muito, muito também confirmador de Deus. Né? Hoje nós não temos comunidade de vida, nós só temos a comunidade de aliança. Nós somos hoje só aliança. Mas está na vontade de Deus. Né? E assim, sou muito feliz, sou muito grato a Deus, porque a comunidade Voz de Deus hoje é uma comunidade de gente madura. E até quem vem chegando. Tudo foi para o amadurecimento. Benditas sejam as tempestades, né, padre? Benditas sejam essas crises que as comunidades passam. A minha comunidade também passou por muitas crises e perdemos muitas membros. Crises. Exatamente. Mas a gente sabe que é aquela coisa, o sol brilha de manhã, né? Então, Deus tem promessas para isso depois. Toda a comunidade passa por isso. A Canção Nova passa por isso. Isso. Já passou, né? Pessoas de início. Grandes de grande crise que teve a Canção Nova por um tempo, que Padre Jonas Abib falou que o rio do carisma precisa se dividir para poder fluir mais leve, sabe? Diante de crise que passou. E eu acho que nós como membros e filhos espirituais de vocês, a gente tem que amadurecer de ter vocês como referencial, porque são nosso fundador, é moderador, o diácono é da minha comunidade, o senhor é da sua. Mas a gente não está lá por vocês. Porque vocês vão nos decepcionar em algum momento, que vocês são humanos. O senhor falou, o padre não é super. Desse jeito, né? Desse jeito. Eu já decepcionei a muitos. Pessoas que não querem nem ver a minha cara. Mas é aquela história. Você é um referencial, seu referencial, mas também não é um referencial para ser Deus. Isso. Né? Para ser Deus, não. É um exemplo de perfeição e impecabilidade, né? Exato. Então, assim, em algum momento a gente vai ser falho numa palavra, em algum momento você vai ser falho numa atitude. Né? Eu errei muito como fundador. Eu errei muito e vou errar. Com certeza. Né? E esses erros vão lhe ensinar a ser um fundador melhor. Né? Mas é aprendendo com os erros. Eu tenho aprendido muito com os erros. Né? Eu sempre digo isso. Vocês não têm um super-homem, um homem super espiritual. Pode até acharem a gente, né, um homem muito santo. Né? O senhor é muito santo. Eu disse, eu louvo a Deus, bendito seja Deus, porque vem a santidade. Mas só Deus sabe o quanto é difícil ser santo, né? O santo é um pecador em construção, né? Foi um pecador que lutou, na verdade. O santo foi um pecador que lutou contra o pecado para chegar à santidade. Né? Então, se um dia chegar à santidade, foi porque eu fui construído nessa luta. Né? Então, a gente vai falhar sempre. Eu vou falhar sempre, mas eu vou aprendendo com as minhas falhas. E vou ajudar aquelas pessoas que também sentem essa dificuldade. Porque às vezes a gente chega nas comunidades novas e a gente acha que lá só é a comunidade de gente perfeita, né? A começar do fundador. Isso. Mas quando vê o fundador, né, com
com raiva, vê o fundador falando bravo, né, em grossa voz, né? Falou alguma E coisa que você diz, não gosta, né? faz uma coisa que você não gosta, aí começa, ai meu Deus, eu tô decepcionado, eu Acho que não nem é meu queria, lugar. aqui não é meu lugar por causa disso, por causa disso. Ele falou assim, dessa forma, eu digo, pô, meu filho, então aqui você não entendeu foi nada, É. porque Jesus ele foi bom, 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 mas teve uma hora que Jesus também disse umas coisas, né? Chamou de Satanás, sai daqui, Satanás, tu não pensa como Deus, pegou chicote, isso e aquilo. Aí, e ele deixou de ser Deus? Ele deixou de ser quem ele era? Não. E nem deixou de amar. E nem deixou de amar. Às vezes a nossa forma de amar também é dando umas palmadas, né? A, Isso. a palavra de Deus diz que a gente tem que corrigir com vara os nossos filhos, né? O que mais? Tem Vamos mais duas lá. perguntinhas. Vou fazer essas duas e a gente já vai caminhando para encerrar, tá certo? Ah, Vamos lá. O carisma já estava contigo, mas como foi a concepção com os outros membros, até fundar a comunidade mesmo? Interessante. veja bem, o carisma estava em mim, mas eu precisava espalhar esse carisma. Eu Uhum. precisava. Muitos estavam me seguindo, já tinha um bocado de gente me seguindo, né? Mas eu precisava primeiro mostrar para eles que a comunidade, porque a gente não começou com o nome de comunidade, nós éramos obra de evangelização, voz Uhum. de Deus. Foi assim que Dom Aldo me orientou que nós começássemos, antes de se tornar comunidade. Nós tínhamos um carisma, e tinha as formações que nós tínhamos todo mês. Então eu tive que trazer todas as minhas ovelhas e formar todas elas. Eu tinha as ovelhas comigo. Elas iam para Pedras de Fogo, não é? Elas iam para a Cruz do Espírito Santo. Elas foram para o seminário, né? Então, nós tínhamos esses lugares para Tibiri, Santa Rita, que eu passei por Tibiri. Eles iam para Tibiri para a gente poder, para mim poder formar, né? Para poder formar primeiro e eles entenderem, compreenderem o que era que Deus estava fazendo na minha vida e o que Deus estava fazendo na vida dele e se eles sentiam esse mesmo desejo que eu, certo? Aí então, em cada momento que nós nos encontrávamos, a cada dificuldade, e quando eu passei por Livramento, ficando lá em Santa Rita, lá em Livramento, que eu passei por lá, passei um ano administrando a paróquia de Livramento, né, em Santa Rita, até lá, foram bater lá para formar. Então a gente rezava, a gente tinha momentos de oração, a gente escutava a voz de Deus e eu fui dizendo para eles que era isso que Deus queria de nós. E se eles queriam também experimentar disso, então cada um foi dando a sua resposta. Mas eu digo, olha, vocês não podem viver na comunidade pelo fundador, porque vocês amam o fundador, porque vocês têm um carinho pelo fundador. Vocês têm que viver o carisma porque Deus chamou. Isso. Porque Deus chamou vocês. Pronto. Então, hoje é mais maduro essa certeza no coração dos membros da comunidade, de que eles estão não pelo fundador, embora ele tenha sido aquela voz que os chamou e os conduziu aqui na terra. Mas, através do fundador, Deus falou aos seus corações e hoje eles são comunidade. Então, descobri a vocação, descobri o carisma e formei, né? Porque era isso que Jesus fez com os seus discípulos. Para eles compreenderem o que eles deveriam viver depois, era preciso que eles primeiro fossem formados. Como? Estando com Ele. Estando com Ele. Então, eu utilizei a mesma pedagogia de Nosso Senhor. É vivendo, né? É vivendo. O Diácono sempre fala isso pra gente. É vivendo que o Isso, carisma vai ser formado. É isso, vivendo que você vai aprender a ser comunidade e que a comunidade vai aprender a ser comunidade. É isso, vivendo. isso, isso. Né? Você não vai chegar lá com o documento da comunidade todo pronto. Primeiro vai ser pré-discipulado, depois daqui a 2 anos vai ser isso. Isso. É Não, vivendo, né? é vivendo. A próxima. Última. Deixei por último aqui. Qual o conselho que o Senhor pode dar para quem está em um vocacional de uma comunidade? O conselho que eu vou dar a vocês é: viva.
Apenas isso. Vá vivendo. Porque Deus vai confirmando o carisma, vai confirmando a sua vocação a cada tempo, em cada momento. Sem ansiedade, né? Sem ansiedade, né? Não precisa de pressa. Não precisa de pressa. Vá vivendo. Vá-se embora. Eu acho que uma coisa que a gente pode afirmar, né, padre? Ah, Não vai ser igual o que você está esperando. Porque as pessoas É, criam expectativas, mas o que Deus tem isso, preparado para a gente geralmente é diferente do que o que a gente se isso. imagina. E outra coisa, não compare a sua vocação à vocação do outro, como o outro Isso. foi. A cada um Deus chama de um modo, Uhum. né? O meu modo como Deus me chamou foi como eu contei para vocês o testemunho. Vocês viram parte do meu testemunho. Vocês viram o que eu tive que viver para chegar onde eu estou hoje, né? Isso. Vamos dizer assim, de 2000, dos 13 anos, eu só vim ser padre com agora, né? Nesse período. Eu não vou nem dizer o resto, porque senão eu vou dizer assim, eu vou descobrir a idade do padre. Vamos começar a Então faz calcular pouco aí. tempo. Mas vamos começar a calcular, né? É. Então, eu comecei em 2007 foi quando eu comecei, entrei no seminário. Pronto. Então você já tem a base. 2007 para 2018 foi muito tempo para me tornar padre. Então, a minha vocação, se não fosse para ter o chamado, se eu não tivesse o chamado, se a minha vocação não fosse autêntica, eu não teria passado nem no primeiro ano. Verdade. Então, eu tive que passar tudo isso, experimentar tudo isso para até mesmo para entender o que Deus queria de mim e a minha vocação é chegar na comunidade Voz de Deus. Forjado no Então, fogo, né? Nesse caso, você foi forjado provado no fogo, provado no fogo. Então, a vocação é vivendo, meu filho. E outra coisa, deixa Deus trabalhar, não tenha pressa não. Se for no fogo, vai ser no fogo. Se for na graça, vai ser na graça. Mas ele tem a pedagogia dele de nos chamar. Então, deixa apenas Deus conduzir. Esteja livre para viver tua vocação. Amém, amém, amém. Confirmo demais. Enfim, vamos chegando ao final. Eu só quero dizer, Ei, padre, antes da gente. 2 horas, Antes do 2 horas, né? quase 2 horas. Antes do senhor Quase fazer duas a horas. oração final e a bênção aí para nós, que todo mundo pedindo, benção, padre, benção, padre, benção, padre. Vai fazer bênção para todo mundo agora no final. Tô muito feliz de o senhor ter vindo aqui. Tô muito feliz Amém. mesmo com a nossa conversa, porque eu gosto demais do senhor. A gente mal se conhece, mas a gente se conhece porque o Espírito nos une, Isso, né? isso. O Espírito nos une e eu sempre senti isso, desde a primeira vez que o senhor pisou na nossa comunidade. E, Amém. gente, mudei a Virou. câmera aqui, foi? Foi a câmera. Não sei nem como é que faz isso. Ainda bem que não tá muito bagunçado aí atrás. Voltei. Voltou. E eu tava rezando ontem muito. Eu tava rezando a minha oração pessoal e pedi muito para que o senhor me confirmasse quem é que o senhor queria para hoje, porque não tinha vindo nada, né? E Estão aí dizendo aí. Estão colocando, ó, Padre Fábio Palito, porque era dessa filura. Era dessa filura. Aí era conhecido como Fábio Palito. Pronto, sim, então eu filho, tava fala. rezando e eu pedi para Deus me confirmar quem ia ser a pessoa, que eu ia saber na hora. Eu fui até atrevido e disse, ó, senhor, você vai me confirmar e na hora eu vou saber. Aí a gente tava na live ontem, que a Ana Paula tava conduzindo lá em Manaus, e quando o senhor entrou, meu coração ardeu, eu fiz, é Padre Fábio que o senhor quer. Vou falar com o Padre Fábio agora. Aí na hora eu fiz, diácono, o que é que o senhor acha de chamar Padre Fábio? Ele fez, já tô com ele aqui, já tô falando com ele. Desse jeito, porque eu tava conversando com ele. Então eu acredito realmente que foi desígnio de Deus o senhor estar aqui conosco hoje, e que engrandecedor e forte é seu testemunho. Amém. Porque Amém. Bendito seja e o senhor Deus. é claramente um homem forte, que falando de coisas de provações tão grandes, mas com uma cara tão firme, com um olhar tão firme, que Sim. se fosse outras pessoas estaria, né, se desmanchando. Desmanchando. Foram realmente coisas muito difíceis, mas que forjaram o senhor, o homem que o senhor é hoje, é o padre fundador de comunidade que o senhor é hoje, e ainda é Amém. um padre de 2 anos e 4 meses só. O quanto eu tenho certeza que o senhor, que Deus ainda vai fazer na sua vida e na vida das pessoas, Amém. através da vida do senhor.
eu sei que Amém. a gente não consegue nem imaginar. Eu creio nisso. E Amém. muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa atenção conosco, essa disponibilidade e essa unidade, como eu falei assim ontem, né? Obrigado demais, Padre, por essa unidade, que isso é muito importante para nós, a comunidade em adoração, e eu tenho certeza que eu falo pelo meu fundador, quando eu falo Isso. isso aqui. Amém. Muito obrigado também, né, a você, Joãozinho, a toda a comunidade, pelo carinho, por sempre estar comigo, por sempre rezar por mim, a comunidade sempre reza por mim. Vários momentos a comunidade esteve comigo e sempre estará, porque eu sou, eu digo que eu sou, eu sempre repito isso, né, que eu sou um voz de Deus em adoração. Né? E aí, em adoração, e vocês são em adoração, voz de Deus. Por quê? Porque temos essa unidade, temos essa comunhão, e eu sou muito grato por tudo que a comunidade em adoração faz na minha vida, na vida da comunidade, e é esse sinal confirmador na vida da comunidade Voz de Deus. Né? Então, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês serem tão especiais, né? Tanto que na minha última conversa que eu tive com o diácono, ele disse assim: você tem uma comunidade que lhe ama muito, né? E ali, né, o padre se desmanchou, né? Uhum. E eu digo a vocês que amar verdadeiramente é isso, né? Amar verdadeiramente é isso, é a gente estar junto, é a gente estar na dor, estar na alegria, de estar a todo momento. E eu louvo muito a Deus e agradeço muito a Deus, ao diácono, que é um amigo, é um irmão, é muito, muito, muito especial na minha vida e na vida da nossa comunidade. Tá certo? Olha, o pessoal pediram muito um dueto. O pessoal não perde a oportunidade de ver o É. padre cantando e de ver o Joãozinho cantando. Mas tem a hora e a gente não pode. Vocês têm uma E é, nova é live, né? impossível, gente, fazer dueto aqui em live, porque tem o É, atraso aqui, o delay. Não tem como. Era delay. meu Isso. sonho se a gente conseguisse. Mas depois que acabar essa pandemia, a gente vai fazer um dueto, padre. Eu e o senhor junto. Em nome de Como Jesus, posso. em nome de Jesus. Então, muito obrigado a todos vocês que estão, né, que se inscreveram no canal do Padre Fábio no YouTube. Quem não se inscreveu, por favor, Inscreve lá. terminando. Só faltam 50, gente. Só falta 50. Vamos fechar essa noite, Vamos correr lá. né? Vamos fechar essa noite. Muito obrigado a todos que acompanharam, de Rio Tinto, de Dona Inês, da minha terra, de Puxinanã, de Tibiri, de Pedras de Fogo, né? De tantos lugares aí, da minha paróquia, muitas pessoas acompanharam. Deus abençoe a todos vocês e né, de João Pessoa, da comunidade em adoração, tá? Em peso, graças a Deus. Com Tá certeza. bom? Dona Inês está com saudade do Padre Fábio. Ah, sim. Então, vamos lá, eu vou dar a bênção sobre vocês, sobre todos. Obrigado, Joãozinho. Deus te abençoe sempre, abençoe o teu Amém, ministério, padre. a tua Amém. vida, a sua vocação, que seja fecundo sempre, tá Amém, bom? padre. Amém. Muito obrigado, meu filho. O Senhor esteja convosco, Ele está no Ele meio de está nós. pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, a Divina Pastora, São Padre Pio e todos os santos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe, um cheiro no coração. Muito Um obrigado e beijo, até padre. Um uma beijo, próxima, se Deus pessoal. Muito quiser. Um obrigado por terem beijo acompanhado a também. gente. Obrigado a Portas sempre todos. abertas, viu, padre? Quando quiser partilhar mais, é Com só bater certeza. aqui que a gente recebe o senhor. E olha, vai se preparando que o padre também vai estar preparando algo muito Ah, massa. especial, Com certeza. viu? É só falar com a gente. Vamos formar parceria. Essa Sempre. parceria já está formada. Amém, Um amém. abraço, padre. Um Um abraço. abraço, Deus abençoe.